E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o ambiente vaginal, o que é o microbioma vaginal, qual que é o pH da vagina ideal e qual alguns tipos de corrimento. Acho que o mais interessante é discutir um pouco os corrimentos, como identificar eles, né? Como que o médico faz. É claro que eu não vou falar tudo sobre todos os corrimentos, que seria, sei lá, uma aula de 40 minutos, uma hora, de falar dos três principais. Mas é bem interessante conhecer um pouco do ambiente vaginal, o que é e quão difícil é para o ginecologista pensar nisso tudo. Então, se você. E uma outra coisa, é uma incidência muito alta, né? Todas as pacientes ao longo da vida vão ter algum tipo de desconforto ali do conteúdo vaginal. Então, a incidência é bem alta, acho que vai interessar muita gente. Beleza? Se inscreve aí no canal, se você gostar desse conteúdo até o final e puxa a vinheta e vamos nessa. Legal, pessoal. Primeiro, para falar do corrimento, né? Esse nome corrimento, né, o que sai da vagina, que tem algum tipo de saída ali, a gineco sempre discutiu um pouco como chamar isso. Não tem um nome ideal, a gente pode falar, é uma vulvovaginite, uma vaginite, mas nem todos os corrimentos dão inflamação ou infecção, né? Alguns não são vaginites, vocês vão ver que tem um que chama vaginose bacteriana. Nem todos eles obrigatoriamente têm que sair corrimento ali na calcinha, apesar de saírem. E o que complica um pouco mais a coisa é que a vagina, existem várias glândulas na vagina. Existem as glândulas vestibulares maiores e as glândulas vestibulares menores. A vagina é um ambiente que troca epitélio o tempo inteiro. Existem as paredes vaginais que são lubrificadas pela secreção vaginal, pelas glândulas. Então, a vagina é um órgão que secreta muito. Então, grande parte da saída dessa secreção vaginal são secreções fisiológicas que a gente fala. Então, é bem importante conhecer a paciente, conversar com a paciente com calma, para dizer para ela, olha, como que é a sua secreção vaginal? Você sabe como que ela é? Uma das coisas que as pacientes vão falar é, eu sempre fui assim, eu sempre tive calcinha úmida, sempre saiu na calcinha um pouquinho de corrimento. Esse tipo de corrimento, ele é fisiológico, que a gente fala, ele não deve ser tratado. E por incrível que pareça, o corrimento muda conforme a época do ano, conforme o que a paciente está usando de roupa naquele momento, se às vezes muda o uniforme de onde ela trabalha, ou ela ficou o mês inteiro na academia. Durante o verão, isso tudo piora. Então, são características da vagina que devem ser respeitadas e não tem tratamento. Existe uma síndrome que a gente fala que é a síndrome da vagina úmida, que é as pacientes que têm a vagina mais úmida e sempre vão estar reclamando dessa vagina e tem algumas coisas que são possíveis de fazer, mas que são fisiológicas, tá bom? Então, acho que esse é o primeiro ponto, o que é fisiológico. O segundo ponto é que a vagina, ela tem um monte de fungo, um monte de bactéria, um monte de coisas ali, principalmente fungos e bactérias, que são comensais, que a gente chama, ou seja, são inerentes à população dos bichos ali, dos bugs que a gente brinca, que estão na vagina, então bactérias e fungos. Então, dois desses três corrimentos, eles são encontrados na vagina e não dão problema nenhum. O agente etiológico é encontrado na vagina. Em nenhuma outra doença grave a gente encontra essas bactérias, por exemplo, ou algum vírus específico, e que isso não desenvolve doença. Mas na vagina elas estão ali, elas estão vivendo ali. E elas estão em populações pequenas. Então, Luiz, dá um exemplo. A Candida albicans, por exemplo, é um bicho que se você fizer cultura da vagina, ele sempre vai aparecer. Não significa que a paciente está com candidíase, tá bom? Nada mais é do que qual é a concentração que a Cândida está na vagina. E por que isso é importante? Porque a vagina ela controla a população bacteriana dela. Quando a gente tem muito bacilos bons ali, né, os bacilos de Doderlein, e eles conseguem abaixar o pH da vagina. O pH da vagina ele é ácido, ele é abaixo de 4,5 normalmente. Então você com esse pH você controla a população ali de fungos e a paciente não tem candidíase, tá bom? Momentos estressantes, algumas outras doenças que podem estar relacionadas, o uso de antibiótico, por exemplo, podem descontrolar essa população bacteriana e a paciente tem um corrimento. Beleza? Bom, vamos para o tema aqui do vídeo, que são os três corrimentos principais. Eu vou falar um pouquinho deles, vou dar um pouco dos aspectos, qual que é o agente etiológico deles, para vocês pelo menos terem uma ideia. De novo, dificilmente vocês vão conseguir tratar isso, vão acertar exatamente, porque existem os corrimentos mistos, né? A vagina tem essa dificuldade ali, para você conseguir fazer o diagnóstico de uma coisa só, muitas vezes.
Mas basicamente são três os principais corrimentos que a gente chama que estão ali na vagina que a gente estuda, que são os mais frequentes. Um é causado por uma bactéria, o outro é causado por um fungo e o terceiro é causado por um protozoário. Então a gente divide em aula ali bactéria, fungo e protozoário para os alunos entenderem, tá bom? O primeiro corrimento que é a vaginose bacteriana. A vaginose, na verdade, ela é causada pela Gardnerella vaginalis. Ela não é causada só pela Gardnerella, né? Ela é considerada uma secreção vaginal que ela é prule. Na verdade, tem uma série de bactérias ali que podem estar envolvidas na vaginose bacteriana, mas ela é um aumento da concentração dessa Gardnerella dentro da vagina. De novo, a bactéria Gardnerella ela já está na vagina em concentrações pequenas. Quando ela aumenta muito, a paciente pode ter a vaginose bacteriana. Qual que é a característica da vaginose bacteriana? Ela basicamente ela libera algumas aminas que a gente chama de voláteis, algumas aminas que têm um cheiro ruim quando o pH da vagina sobe. Então, quais situações o pH sobe? Quando a paciente namora, então o pH do sêmen altera o pH para cima da vagina quando tem ejaculação ali dentro, ou quando a paciente sangra, né, o pH do sangue ele é ligeiramente básico, 7,3, 7,4, alguma coisa nesse sentido. E as pacientes, quando o sangue passa ali, que tem uma população muito alta de Gardnerella, ela libera essas aminas voláteis e o cheiro parece um cheiro de peixe podre. Realmente é o cheiro que incomoda muito a paciente, a vaginose bacteriana. E olha que interessante, ela é um descontrole. Então, se a paciente tenta lavar, por exemplo, a vagina porque está com aquele mau cheiro, ela pode tirar mais a proteção da vagina e piora a Gardnerella. Então, não, na maioria das vezes, a Gardnerella não está ligado à higiene da paciente. Pelo contrário, às vezes, se ela tentar fazer muita higiene interna, ela vai ter mais vaginose bacteriana. Opa, desculpa aí, depois corta. Combinado. Então, a vaginose bacteriana, qual que é o aspecto da secreção? Uma secreção cinza e ela não causa muita prurido, não causa muita dor. Então, a vaginose é um corrimento cinza, acinzentado, às vezes um pouquinho esverdeado, que libera esse cheiro e é o que tem mais cheiro ruim, tá bom? Bom, já falamos um pouco de fatores de risco, já falamos que quem causa, né, a Gardnerella é a causa da vaginose bacteriana, e a gente usa os imidazólicos ali, o metronidazol, alguns outros remédios para tratar a vaginose bacteriana, tá bom? O segundo é o fungo, que é a candidíase, que é causada por um fungo chamado de Candida albicans. Existem outros cândidos, outras espécies ali que causam a candidíase, Candida glabrata, que são mais raras, mas a grande maioria são causadas pela Candida albicans, que é um fungo. E a candidíase, ele é um corrimento mais aderido à parede da vagina, sai menos secreção na vagina, e parece um queijo cottage, que a gente fala. É ruim, o ginecologista está acostumado. Talvez quando vocês estiverem escutando esse vídeo não vai ser tão legal assim, mas basicamente é um corrimento que está preso, mas na vagina sai uma secreção branca e dá bastante prurido, porque existe colpite, né? Existe a inflamação e infecção da vagina. Então a paciente tem bastante desconforto e normalmente não tem mau cheiro, tá bom? Então tem um corrimento branco aderido à parede que causa colpite, fica vermelho e a paciente tem prurido, que é um dos principais sintomas ali da candidíase. Tá? Qual que é a causa principal? Então, algumas outras doenças, uso de antibiótico, fazem com que essa bactéria, essa cândida, esse fungo cresça. E como qualquer outro fungo, o tratamento tem várias modificações de vida ali, ventilação. Basicamente, o que o fungo gosta? Ele gosta de açúcar, ele gosta de temperatura aumentada e umidade. Então, basicamente, é um prato cheio ali para as pessoas que estão na vagina. Na vagina é um prato cheio ali para crescimento do fungo da candidíase. Isso piora nas pacientes grávidas, isso piora nas pacientes diabéticas, então tem vários fatores de risco, tá bom? O último corrimento que a gente queria falar é a tricomoníase. A tricomoníase é um corrimento esverdeado, bolhoso, que é causado pelo tricomonas vaginalis, né, que é um protozoário flagelado que fica ali. A tricomoníase é o único bichinho que a gente não encontra ali na vagina, e ele é o único desses três que é considerado uma DST. Ele é o único desses três que passa durante a relação sexual, tá bom? Luiz, então é verdade dizer que a candidíase e a vaginose não passam na relação sexual? Não passam na relação sexual, não precisa tratar o parceiro. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, eu queria que vocês conhecessem esses três corrimentos, os aspectos deles. Eu dou em aula várias tabelas para tentar diferenciar, acho que para vocês não precisa, mas basicamente o que causa mais cheiro
acinzentado é a vaginose, o branco, que causa mais prurido, é a candidíase, e o verde bolhoso, que é o único que é DST, a tricomoníase, o tricomonas vaginalis. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração para todo mundo aí. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você tratar sua namorada, ou você tem um corrimento, ou alguma coisa desse tipo, a gente agradece demais. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!